Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo aí o nosso podcast Governança 4.0. Eu sou a Bárbara Gimenez e hoje a gente vai falar de mercado imobiliário, o futuro desse mercado tão promissor, agora com a atualização do mercado financeiro, com taxa Selic mudando, com a visão de futuro tão diferenciada desse mercado, que eu particularmente sou investidora. Adoro as rentabilidades desse mercado e eu trouxe aqui um amigo, um parceiro aí para falar desse mercado que é um mercado tão promissor, né, Pedro? Pedro Calaça, tudo bem? E aí, Bárbara, tudo bem? Tudo Bom, certo? quantos anos de mercado imobiliário? 8 anos. 8 anos. Isso aí. Surfou a onda boa e a onda ruim, hein? Exatamente. E esse podcast é um oferecimento da Performance Real Investment. Nós estamos falando aqui de uma empresa que ajuda você que quer investir no mercado imobiliário, mas não quer comprar tijolo, cimento, pedra, não quer ter que gerir uma equipe, só quer o rendimento dessa operação. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Performance, na descrição desse vídeo aqui vai estar o nosso site, o nosso Instagram, para você saber um pouco mais de como investir no mercado imobiliário sem colocar a mão na massa, que, né, Pedro? Aí é bom, né? Tem um pouquinho de complicações no meio do percurso, né? Mas é um nicho de mercado muito bom, excelente, né? Isso que você falou, eu acho que é até muito interessante, porque realmente muitas pessoas, né, a gente começa a mexer com o mercado imobiliário, a pessoa vê a rentabilidade, né, que é uma rentabilidade muito atrativa, e fala assim, não, eu vou me arriscar a comprar um terreno, a fazer uma casa, juntar uns amigos, vamos fazer um prédio. É bem assim que funciona, Pedro? Na verdade, quando se fala do retorno do ROI, é um espetáculo. Quando começa a colocar em prática, começa a ficar um pouco assustado. Então, para isso, eu acho que existem as construtoras, incorporadoras e pessoas que podem dar toda a assessoria aí e você ter um rendimento, mas não realmente se expor a alguns riscos, né? Eu vou falar para você, eu tenho uma construtora também, a gente está mais ou menos há 4 anos no mercado, metade aí da tua jornada, e vou falar para você que o início é desafiador demais, porque gerir equipe, compras, né, o segredo está na compra, gerir todo esse pessoal é um desafio muito grande. Então, assim, o início da jornada é uma jornada desafiadora. Na verdade, quando eu iniciei a construtora, a gente leva alguns tombos, enfim, é normal até começar a ter um pouco mais de experiência, mas o que se ganha é na compra, né? Questão de gestão. Você tem de comprar muito bem. Então, quando você fala em venda, o mercado vai pagar, tem aquela tabela praticamente de mercado, você não consegue, claro, pode colocar um diferencial, algo, né? Eu construí uma marca, o padrão Calaça, então eu consegui inserir dentro do ecossistema meu, na nossa região, né, que é de Toledo, Paraná. Então eu consegui construir uma marca. Então hoje eu consigo agregar um pouco mais valor no meu metro quadrado. Mas mesmo assim, você não consegue ter uma distância gritante porque você tem uma marca, enfim, porque realmente os produtos, porcelanatos, enfim, parte de acabamento, você consegue fazer algo similar. Então você realmente tem que comprar bem. Se não comprar bem, comprou em material de construção e não comprou direto, distribuidora, já começa errado. Então, Não compra no CNPJ, compra no exato. CPF, né? Às vezes compra numa loja de porta, né? É, É complicado. é complicado. Então, o que nós fazemos? A consultora Calaça, hoje, ela compra direto da distribuidora, porque não tem outro caminho para nós. Claro, nós temos volume para isso. Então, a gente consegue comprar direto da distribuidora e se mantém um padrão ali de compras mensalmente. Então, muito interessante essa matéria-prima em volume. Só que para você chegar a esse porte, você tem que ter muito volume. Hoje a gente tem 150 colaboradores na CLT. Meu Deus. Então, quem é empresário aí conhece, sabe o que é isso. Uma folha de pagamento Super pesado. super pesada. Então, é por isso que a gente tem alguns benefícios. Mas para alguém que está iniciando, que pensa em começar, eu acho que é mais fácil você
fazer uma parceria, colocar um investimento em um pool de investimento, que acho que nós vamos falar logo daqui a pouco, e você ter uma rentabilidade similar, como se você colocasse tudo em risco ali e iniciasse do zero. Então, acho que é mais fácil você ter alguém que possa te auxiliar, que já tem expertise no negócio, né? Não, realmente. E quando a gente fala, né, dessa opção de empreender no mercado imobiliário, a gente não pode romantizar, porque realmente é um investimento alto. Tem um retorno bacana, gente? Lógico que tem. A gente vê muitas pessoas se arriscando nesse mercado, às vezes tendo bons frutos, às vezes não, mas entender que é um mercado que precisa ter um olho muito aberto, né? Não dá para você comprar sem fazer uma cotação, não dá para você comprar um terreno com um preço ali que está com o corretor. Você tem que saber. Eu acho que o grande sucesso do mercado imobiliário, para nós que somos construtoras, incorporadoras, é a negociação, é a compra. Sempre a compra. A compra vai dizer a sua liquidez final. Porque no final, se você constrói um exemplo em um condomínio, é 200 metros quadrados, um acabamento padrão A, né? Sim. Ao lado você olha o mesmo imóvel. Então, o valor do imóvel é similar ao teu. Se você colocar muito acima, é óbvio que você não vai vender. Então e se você não comprou bem, ferrou. Não tem retorno financeiro. E nesse futuro do mercado imobiliário, que é até uma coisa que eu quero bater um papo aqui, para a pessoa que está nos escutando ou nos vendo aí pelo YouTube, é entender que existe, né, uma rentabilidade muito atrativa. E aí, quando a gente vai para cenário macroeconômico, né, a gente está vendo aí um grande movimento das baixas de taxa de juros, né? A gente ia muito bem aí em 13,75, agora já está 13,45. A previsão em 2024, que no final de 2024 já esteja 9%, isso para quem é investidor e tem aí um dinheiro na renda fixa, essa pessoa aí ela vai ter o seu patrimônio comido pela inflação e também não uma rentabilidade. Daí, Pedro, pode falar assim, eu tenho 120% do CDI. Não vai ser nada. Vai ser engolido pela inflação. Não tem... mesmo que você tenha hoje uma Selic alta, se fizer a conta, né, de padeiro, vamos dizer, você já vai perceber que o imóvel sempre vai ser um investimento mais seguro. E essa questão que eu estou ganhando a Selic está um espetáculo. Quando baixar, você vai pensar em adquirir um imóvel. Isso é fato, os investidores fazem isso. Quando for para comprar, aí vai estar inflacionado o imóvel, muito mais do que a própria Selic, que ganhou na Selic. E daí não adiantou nada, tudo que você ganhou na Selic, você achou que ganhou, só vai ficar na ilusão. Então, realmente, eu acho que isso daí, se o economista, enfim, se fizer as contas bem certinho, não tem erro. O imobiliário sempre vai ser a melhor opção, sempre, nunca vai deixar de ser. Além de você, né, crescer o seu patrimônio dentro de uma gaveta, você coloca aí um patrimônio gigantesco, né? Você tem aí um crescimento absurdo, né? E proteção do seu patrimônio, proteção da inflação, proteção do seu patrimônio. Então, você que é investidor, está escutando a gente aí, repense a forma de investir. Eu sempre falo, né, para os meus clientes, amigos, não é que você escolher uma coisa ou outra. Quando a gente fala de investimento, você tem que analisar tudo. Você analisa a sua conta, os seus investimentos, ali numa caixinha, né? A primeira caixa, eu falo, de emergência, com o teu rotativo ali. Depois você vai para uma construção de patrimônio, analisar ali um médio prazo e também pensando no futuro, né? Uma aposentadoria. Tem essas 3 caixas que a gente precisa olhar. E não é escolher entre ação, entre renda fixa e entre o mercado imobiliário. Tudo um pouco. Não adianta deixar os ovos em uma cesta só. É perigosíssimo, principalmente nessa volatilidade do nosso mercado, né? Geralmente, o investidor, o que ele olha? Números. Então, se você olhar números, não tem lógica. Quando você compra um imóvel na planta, né, ou entra num pool de investimento, hoje você tem um investimento no mínimo de 30%, já sai startando 30% a menos. Exatamente. Quando você
finaliza esse imóvel geralmente ele tende a valorizar mais. Se fosse uma compra de um imóvel hoje, o natural ele já está valorizando. Agora, quando você compra na planta, no pool de investimento, gente, nós estamos falando aqui de 40%, 50%. Fala para mim, qual que é a Selic que vai acompanhar isso? Nunca. Esquece, não vai existir isso. É verdade. Eu comprei um imóvel agora há pouco tempo, uma oportunidade praticamente com 60% do valor do imóvel. E eu comprei ele pronto, inclusive. Uau! Eu comprei ele pronto. O imóvel está transferindo para o meu nome, matrícula tudo certinho. Então, existem algumas oportunidades também impressionantes. Então, o imobiliário não tem. E outra, qual a maior segurança? Você não vai, né? O que me prove o que tem mais segurança do que uma escritura hoje? Nada. Não tem. A terra, né? A Terra. terra. Você ter terra. Exatamente. Então, assim, realmente eu acho que o maior benefício do imóvel, no nicho imobiliário, é essa questão de sempre estar em cima da inflação, ele sempre está cobrindo a inflação, nunca está abaixo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para alguém, se é possível essa resposta. Já viu alguém comprar um imóvel e ter prejuízo? Nunca vi. Não tem como. Não tem como. Você pode comprar um veículo, ter prejuízo. Então, eu comprei um imóvel. A não ser que você foi e fez um péssimo negócio e fez negócio com pessoas que não são de boa índole. Mas se for uma negociação, se for feito corretamente dentro do formato aí que os investidores fazem, nós estamos acostumados a fazer, não tem erro. Mas, Pedro, deixa eu falar. A gente está falando aqui com pessoas que já têm grana. Pessoas aí que já têm um aporte para poder entrar num pool de investimentos, que já tem dinheiro aí para aproveitar uma oportunidade de uma casa, um terreno aí que está sendo vendido por um preço menor. Mas e quem não tem recurso? Ou quem fala assim, tenho pouco recurso, não consigo ter uma cota do investimento. Como que a gente começa a pensar no mercado imobiliário em alavancagem patrimonial? Eu sempre gosto de usar muito a questão de empresário de palco. Sim, tem um monte, né? Tem vários empresários de palco. Algumas pessoas não gostam muito dessa fala, mas eu sou totalmente contra essa questão do cara querer dar conselho se ele não tem prova social. Então, assim, eu vou dizer como que eu alavanquei, como eu iniciei. Primeiro que eu vim do zero, né, não tinha recursos e eu tinha muita vontade de empreender no nicho imobiliário. É verdade que você foi pedreiro? Eu fui pedreiro, fui Conta essa servente história de para esse pedreiro. pessoal, que às vezes o pessoal não acredita, né? De como consegue fazer essa trajetória. Olha, assim, vou resumir um pouquinho. No início, com 11 anos, eu me tornei, fui trabalhar como garçom. Com 16 anos, tive meu primeiro emprego CLT. Até uma fala muito engraçada, ontem eu falei na minha palestra, o tênis do meu patrão com 16 anos custava R$ 1.000, era um Nike Shock, e o meu salário era R$ 300. E só que ontem na palestra eu acabei não comentando, esse mesmo patrão, ele comprou um imóvel meu antes da pandemia, né? Nós somos amigos, ele comprou um imóvel antes da pandemia, e ele vendeu pelo dobro depois da pandemia. Nossa, esse relacionamento valeu a pena, né? E, inclusive, ele comprou através do consórcio. Olha. Do consórcio. Bacana. Inclusive, ele comprou, eu alienei o consórcio nesse imóvel, eu vendi para ele, ele vendeu para outro cliente e passando essa cota de consórcio, pagando a parte paga e dando sequência aí em todo o processo. Eu toquei no assunto de consórcio. Então. Mas calma, você está muito rápido. Como que eu saio de pedreiro a empresário que tem 150 funcionários? Primeiro, tenha muita coragem. Tenha muita coragem. Sonhe grande, né? Como tem vários caras grandes aí dizendo sonhe grande, né? O Luciano Hang, né? Nossa, fala muito isso. Gosto muito dele. Tem ele como exemplo. Então, assim, sonhe grande. Realmente, isso é muito interessante. Por quê? Sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho. E eu sempre fui muito sonhador e queria muito mesmo
ter algumas coisas. É óbvio que eu não imaginava chegar onde que eu cheguei e estar acessando lugares que eu estou acessando. Mas eu comecei a trabalhar de pedreiro, eu quis me tornar vendedor. Foi uma loucura porque eu gaguejava muito. Minha mãe falava assim: será, meu filho, que serve para você essa profissão? Então, não era por maldade dela, é óbvio, mas eu queria ser vendedor porque não tinha limite de ganho, né? É verdade. Então, foi aí que eu acho que quem vende tem uma grande chance de ter sucesso. E quem não vende dificilmente alcançará o sucesso. Isso, infelizmente, sem vendas, eu acho que não funciona, nada funciona. Não, se você olhar as histórias de todo mundo que está no alto, bem, todo mundo vende vendas ou vende alguma coisa. Não tem Tem de outra. vender, tem Tem de de vender, vender. não tem outro Não caminho. adianta. E eu sempre fui um vendedor nato, né? Meio do meu jeitão aí e tal. E consegui começar a vender, enfim, entrei no consórcio Araucária. E comecei a vender ali, eu comecei a vender consórcios, enfim. Você fez alavancagem E financeira? comecei a entender que o consórcio não servia só para as pessoas comprarem, adquirir um bem, Sim. e sim para empreender ali. E ali eu comecei a comprar cotas e vender contemplada, ganhando um ágio. E ali eu comecei a empreender no ramo imobiliário, com consórcios, contemplar Bacana. consórcios. O início, o pontapé inicial com consórcio, o que, que eu fiz? Vou contar um pouquinho resumindo. Eu achei um parceiro, loteador, peguei 2 terrenos dele, né? Esses 2 terrenos eu fiz 4 sobrados, 2 sobrados em cada terreno, um sobrado eu pagaria os 2 terrenos. Eu tinha 2 cotas de consórcio, contemplei, saquei em 2 terrenos, né? Fiz alienação em 2 terrenos, caiu a grana na conta do loteador. Resumindo, me dá a grana porque eu preciso de construir. É óbvio que tudo isso tem credibilidade. Então eu Tem que ter um relacionamento muito bom, né? Pra fui pessoa aceitar, plantando, né? exato, fui plantando para isso. Peguei a grana, construí as 4 unidades, depois de pronto, um consórcio em cada terreno, joguei para cada sobrado, sobrou 2 sobrados liberados. 2 sobrados com consórcio, 2 sobrados liberados. Foi onde teve o lucro, É, maior, né? exato, então um sobrado eu paguei o terreno, eu honrei o meu parceiro, lembre-se disso, honra a tua palavra, honrei o meu parceiro. 2 sobrados, em vez do cliente financiar, ele deu entrada e assumiu o consórcio, vendi os 2 sobrados que estavam alienados com o consórcio, e o outro liberado para venda, daí eu vendi direto para o cliente. Então assim eu comecei a alavancar através do consórcio. E hoje, nossa média de 7 mil metros de obras, esse ano a gente vendeu 28 milhões no nosso ecossistema lá de imóveis. Então, é aí que eu comecei a alavancar. Saí de pedreiro a empresário e hoje tem material de construção, Calaça, tenho a Calaça Consórcio e tenho a construtora Calaça. E tem a digital, a parte digital que estou entrando agora com alguns parceiros, enfim, mentoria, Pablo Marçal, tá essa galera aí. Sim. Muito bom. É muito bom, né? A gente que é empreendedor, a gente não pode parar, né? Eu sempre falo isso. Eu vim do mundo corporativo e a mentalidade do mundo corporativo de quem é executivo é muito em uma coisa só. O foco do executivo ele é bem diferente do foco do empresário. Sabia dessa? O empresário ele tem mais esse olhar plural e ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O executivo, principalmente o corporativo, ele tem uma alta performance gigantesca, mas ele tem muito foco em apenas uma coisa. Eu já percebi muito isso. Então, quando eu fui migrar de executiva do mundo corporativo para empreendedora, me assustou muito, porque eu falei assim, meu Deus, eu tenho que ter esse foco diversificado e poder desenvolver outras coisas. Porque se você é empresário e você não observa as oportunidades que vão aparecendo no meio do caminho, você perde dinheiro. Você rasga dinheiro literalmente. Porque fica muito dinheiro em cima da mesa, né? Muito. O que acontece hoje na Calaça, no Grupo Calaça. Nós temos a mentoria, riqueza, construindo riqueza do zero. Então, nós falamos sobre como empreender, como alavancar através do consórcio no nicho da construção civil. Então,
o meu mentorado, ele paga a mentoria, ele inicia com cota de consórcio, porque ele vai fazer o processo, ele precisa de um auxílio quando é regional, ele contrata a construtora ou para administrar ou para construir. Depois ele precisa de comprar o material, nós temos o material de construção Calaça. É um ecossistema, né? É um ecossistema, literalmente, é um grupo. Então, o que acontece? Até um tempo atrás eu deixava muita grana na mesa. Sim. Eu fiquei 3 anos com material de construção interno, eu não queria abrir loja. Imagina só para consumo. Quando eu abri o material de construção, que é recentemente, é impressionante o que está acontecendo. Então, a galera está vindo, você consegue cobrir muitos orçamentos. Então, se nós não olhar, igual você falou, com esse olhar de empreendedor, não ser intencional, porque às vezes a gente fala assim, não vou fazer porque o que o cara vai achar? Cara, seja intencional. Tá aí, ó, se você não vender, outro vai vender no seu lugar. Outra, você não está tirando nada de ninguém, você está entregando benefício, inclusive. Quando você traz benefício, é bom para ambos. Então, infelizmente, a gente fica um pouquinho com receio às vezes. Então, o empreendedor é isso. O executivo, realmente, ele é meio dentro da caixinha, né? E eu queria que você lembrasse um pouquinho ali por 2017, 2018, que deu uma queda aí no mercado imobiliário. Como que a sua empresa sobreviveu a isso? O que que você sentiu? Caiu mesmo? Ou você acha que foi só em grandes centros? O que que você sentiu aí quando a gente teve uma baixa? Porque o mercado, quem está me ouvindo aí, o mercado imobiliário, ele é cíclico, tá? E eu não quero saber o que você acha, eu tenho dados, né? Então, eu sempre falo isso para o meu investidor, né? Eu trabalho com várias empresas que fazem pesquisa. Eu falo que a gente não tem que achar nada, né? Tudo que é provado em números, em estatística, é fantástico. Você se previne e você cria aí uma transparência do mercado que é super importante. Então, assim, quando a gente vê que esse mercado ele é cíclico e se, lógico, você que é construtor, você que é incorporador, se você prestar atenção nesse ciclo, você ganha na alta e você ganha na queda, né? Porque às vezes tem muita demanda no mercado, às vezes falta construção no mercado, você tem que ter um olhar. Você sentiu essa crise ou lá no Paraná não pegou muito, não? A nossa região é muito próspera. Ela é uma região que ela sente muito pouco. Sim. Né? O nosso carro-chefe lá, quem manda no pedaço é o agro, né? Então, é o agro forte. Fortíssimo. Lá é impressionante. Mas assim, eu costumo dizer, e eu sempre fui muito agressivo para negócio. Tanto que para sair de pedreira empreendedor, tem que ter uma força extra. Imagina que eu sempre falo assim, para você ter tem uma frase que eu carrego comigo, para você ter um sucesso desproporcional, você tem que ter um esforço desproporcional. Sim. Então, eu costumo dizer também que na curva, o que você faz? Você está em alta velocidade, você freia ou acelera? Acelera. Senão você vai rodar o carro, isso é fato. Então, quando chegou em 2018, e realmente, né, a gente estava em crescimento, a gente acelerou. Eu comecei a contratar na pandemia, loucura, eu tinha aproximadamente lá 70 funcionários, eu contratei mais, passou de 100 na pandemia. O meu contador me ligou um dia e falou assim, cara, o que você está fazendo? Tá louco. Cara, você não tá vendo a pandemia aí? Sabe o que eu falei para ele? Falei, cara, eu vivo na pandemia desde quando eu comecei. É muito doido, até me arrepia. Eu vivo na pandemia desde quando comecei. Você está achando que essa crise aqui vai me derrubar? Então eu sempre fui, é óbvio que eu não sabia que iria acontecer tanta tragédia, questão da saúde, né? Ia ter tantas pessoas, perder tantas pessoas. Mas, falando do nicho de mercado, do imobiliário, nicho imobiliário, foi muito bom, não? Foi muito bom. E eu acelerei. E as pessoas tiraram o pé. Eu senti isso também. Tiraram o pé, o que aconteceu? O mercado acelerou. Quando as pessoas falam assim, não, agora eu vou ir para cima. Eu estava vendendo já. Exato, porque até esse olhar de empreendedor, né, que é um olhar mais de águia, eu falo, né, é um olhar ali de uma pessoa que é mais corajosa. A gente também passou por isso, né, nosso mercado aqui no interior de São Paulo, todo mundo desacelerou. A gente viu assim, o pessoal, os construtores da nossa região desaceleraram e eles perguntaram, por que vocês não pararam? Por que vocês não param? A gente comprou mais, a gente contratou mais, a gente não parou. E depois a gente sentiu o efeito de como foi bom.
Porque para e pensa, uma pessoa aí que mora num apartamento, né, de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, e ficar numa situação de presa, né, que não pode sair, você tem ali uma restrição de saída, de entrada. Imagina você com uma casa num condomínio fechado, onde você tem o seu quintal, a sua piscina, você pode respirar puro. Então, essa liberdade, eu entendi que ali as pessoas iam querer aquilo. Porque nós ainda que temos filhos, a bênção de ter um quintal ali para as crianças brincarem, né? Um gramado na sua própria casa. Então, assim, a gente sentiu que o mercado ele realmente deu uma mudada. E pensando ainda mais nisso, né, a gente observa que também com o home office, que deu um pico altíssimo, né, que as empresas começaram também a entender que não tinha necessidade das pessoas ficarem tanto no presencial. Agora a gente está vendo que as empresas realmente aderiram a isso. Você fica 2 dias no presencial e 3 dias em casa. As pessoas estão aderindo a isso. A migração, principalmente aqui em São Paulo, das pessoas morando na nossa região ali, né, metropolitana, saindo da cidade, que é a qualidade de vida é dificílima, né? Você vive dentro do trânsito. Esses dias eu estava ali no Shopping D&D em São Paulo, ali na Marginal. Eu fui até o Baleia Rooftop. Gente, 3,5 km. Eu demorei 47 minutos. É assim, São Paulo é uma loucura. Então, as pessoas entenderam que a gente pode ter qualidade de vida morando, às vezes, a 1h30, 2 horas, 1 hora de São Paulo, e que podem ter casas bacanas, que o preço em São Paulo é extremamente inflacionado. Eu entendi isso também, a gente também surfou essa onda, que foi muito boa para a gente, e acredito que foi muito boa para as pessoas, porque investir em qualidade de vida é investir na família, né? O imóvel residencial dentro de um condomínio, casas, enfim, sobrados, não tem comparação com um apartamento. Não tem. Qualidade de vida, para as crianças ainda, é Eu sensacional. vou só tentar colocar um pouquinho aí para as pessoas. Imagina uma criança de 3, 4 anos, 5 anos dentro de um apartamento. Quem tem filho sabe o que Meu Deus. é loucura isso. Então, assim, e outra, passa toda aquela infância, toda aquela parte que poderia estar num gramado, poderia estar num parquinho. Então, realmente, o condomínio fechado, essa questão do residencial, do térreo, é outra pegada. Para nós também. Tem muitas pessoas, clientes nossos que saíram de apartamento, foram para casas. Lá não é muito comum, né, na cidade que a gente atua, o condomínio fechado. Tem alguns condomínios. Cascavel, que dá 30 km de Toledo, aí sim. Aí tem vários condomínios, Foz do Iguaçu. Então, hoje eu estou terminando minha casa, uma casa nova agora que nós vamos morar. E casa, não tem jeito. Eu não consigo morar em apartamento. Eu também não. Sem chance. Eu morava em São Paulo, eu morava em casa. Você acredita que eu me arriscava a morar em casa? Então, Juro. então, E é perigoso, né? porque Então, é perigoso. é perigoso. Não tem. A Não... minha sorte é que eu tinha um Rottweiler. E uma vez meu marido foi entrar, a minha Rottweiler saiu porque a gente ia ser assaltada. O cara assustou com o tamanhozão do meu cachorro. Mas aquele dia, o meu marido ele falou pra mim, eu não fui assaltado porque a Madonna, que era meu Rottweiler grandão, apareceu. Mas é complicado. E aí a gente fala assim, né? Em São Paulo, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Você fala assim, eu compro muita coisa? Não, não compro. É muito caro o metro quadrado. Daí, quando você vai um pouquinho para o interior, e tanto que a gente vê nas pesquisas o crescimento do interior absurdo por causa disso. O home office, uma casa de 1,5 milhão, 2 milhões de mais, é uma mega numa casa. É tipo assim, 4 suítes, com escritório, sala gourmet, tudo integrado. É um negócio assim que você fala assim, uma mansão por esse valor? Por quê? Porque a diferença da capital para as cidades ao lado. Então, além, né, de ser uma opção de investimento para quem é investidor, é investir na sua qualidade de vida. Exatamente. Em nossa cidade, essa questão também é bem inflacionado, metro quadrado. É também? Muito inflacionado. Se pegar... É que você está perto de Cascavel. Cascavel ali é uma cidade muito rica, né? É isso, mas se pegar Toledo e Cascavel dá uns 20, 30% a menos. A menos que Cascavel. A menos que Toledo. Ah! Toledo É mais alto? Pega. Jura? É bem agressivo mesmo.
Que legal, que interessante. Então eu gosto de atuar, eu só não sei como que... Aí o que que acontece? Eu não sei como que fecha a conta em Cascavel. Tanto que eu não atuo em Cascavel. Sim, porque acaba... O custo de construção praticamente é a mesma coisa. Então hoje a gente está atuando também no nicho de comercial, que é salas comerciais, consultórios. Nós estamos executando uma clínica, agora vai iniciar uma de 8 pavimentos, né, um centro hospitalar. Então também é um outro nicho espetacular para quem é investidor, comprar cotas, fazer pool de investimento, é um espetáculo. A margem ela se torna um pouquinho mais elevada do que um residencial. É bem interessante. Comercial é mais interessante, financeiramente. Isso, por quê? Porque o residencial, quando o cliente vem comprar, ele geralmente ele faz a conta, sim, que ele vai ter um lazer, enfim, vai ter alguns benefícios, mas ele fica com aquele sentimento que ele vai tirar a grana do bolso e vai colocar em cima do imóvel, vai ficar dentro do imóvel e fala, cara, não vai me render nada. E quando é um comercial, ele está comprando porque vai dar retorno. Sim, sim. Então ele faz a conta do retorno. Então ele já sabe que vai valorizar e sabe que vai dar retorno. E se locar, a hora que tiver locado, dependendo do aluguel que ele conseguir, ele vende por um valor de 20, 30% a mais. Acaba tendo uma renda passiva. Exato. Vou dar um exemplo simples. Eu tenho uma sala comercial, um exemplo, de 1 milhão. Aí eu vendo para ti 1 milhão porque eu comentei que vai locar por 0,5, 0,6, porque é 0,5 a 0,8 o retorno. Eu não sei como que é São Paulo, mas na minha região é isso daí. Então eu vou ter 5 mil reais, 6 mil reais de retorno. Tem uma galera aí que está querendo ficar tranquilo, quer ter uma renda mensal e você consegue alocar um exemplo por 10. Então esse empreendimento ele dobra o valor, porque ele vai pelo retorno. E a sala comercial não tem tanta manutenção, né? É zero praticamente. É zero. Um residencial tem um pós-obra considerável, tal, porque é cheio de detalhes. Mesmo que você vai comprar para alugar, você tem que, às vezes a pessoa sai da casa, destrói a casa. Exatamente, que é o considerado pós-obra, né? Para nós é pós-obra, para o investidor tem de continuar dando manutenção. E eu tenho alguns imóveis locados em Toledo, comerciais que eu uso, barracão da minha construtora, é locação. Então, se tem algum problema, eu nem ligo pro dono desse barracão. Você mesmo eu resolvo, resolve, enfim. Então, e geralmente é assim, o inquilino não vai incomodar. Agora, se for um residencial, geralmente tem um pouquinho mais de trabalho aí para quem é o investidor, né? Não, e olha quanto conteúdo bacana a gente falou aqui até agora, hein? Falamos de alavancagem financeira através de consórcio, falamos de renda passiva através de prédios comerciais, sala comercial, alavancagem financeira também, se você aí quer investir pegar o seu dinheiro e investir no mercado imobiliário, que você pode fazer isso de diversas vezes, né? Nós trabalhamos com a Performance, né? A Performance Real Estate é uma gestora de recursos, né? A empresa, ela apresenta business plan, que é o quê? São projetos fechados de prédios, casas, salas comerciais, e o investidor ele pode entrar com uma cota. Uma cota. Por quê? Às vezes a pessoa não tem 1 milhão para fazer uma construção, às vezes ela tem um recurso menor, mas também ela quer ter a rentabilidade do mercado imobiliário, 30%, 40%, e ela só tem, às vezes, um recurso menor, 100, 150, 50 mil reais, e ela pode comprar uma fração. Então, para você aí que está pensando em investir no mercado imobiliário, na descrição desse vídeo, você vai ter o site da Performance, que está patrocinando hoje aqui o nosso podcast, e você pode entender como investir no mercado imobiliário. E atenção, investidor, a Selic vai baixar. Como está o seu dinheiro? Se alguém falar que tem dinheiro na poupança aqui, eu já vou me esconder debaixo da mesa, Pedro. Esse não sabe fazer conta. E olha, eu trabalhei no mercado, eu fui gerente de bancos 10 anos. Né? Eu vim de grandes bancos. Pedro, o que tinha de gente com milhões em poupança, você não faz ideia. A falta de inteligência financeira do brasileiro é muito grande. Na verdade, assim, ó, eu não consigo entender. Primeiro, realmente a gente fica, não sei se a gente é desbloqueado como empreendedor, realmente está acostumado com essa pegada, compra, vende, investe, mas
Se a pessoa não conseguir fazer uma renda de 1, 2, 3% ao mês, realmente a gente não. Então coloca na mão de alguém que saiba fazer isso, que com certeza vai fazer muito mais do que isso mensal e consegue dividir. E outra, isso a gente está falando de algo seguro. Exato. Porque a maioria dessas pessoas fazem isso, coloca na poupança? Porque eles entendem que isso é 100% de segurança. Meu dinheiro está lá. É cultural, É né? cultural. É cultural. Né? Mas eles não sabem que tem várias formas e formas com garantias de segurança que você pode empreender e não botar a mão na massa, igual todo do investimento. Sim. Isso é uma coisa simples, gente. Eu tenho lá um empreendimento de 1 milhão. Sim. É 10 cotas de 100 mil. Pô, é básico. Eu coloco 100 mil e vou ter um retorno de 25%, 30% Essa ao conta. ano. Um exemplo, ao ano, 18 meses, que seja. Vai, no mínimo, o dobro, o triplo que uma poupança. Isso é fato. Mas eu acredito ser cultural mesmo, viu, Pedro? Porque a gente vê que, né, que a internet ajudou muito. Eu acredito que a internet, as pessoas dando cursos, dando mentorias, falando sobre negócio, o tanto que mudou o perfil das pessoas. Mas a gente vê que o brasileiro ele é muito medroso. Medroso em questão de investimentos. Eu acho que tem ali uma dificuldade de confiança. Acho que até mesmo pelo nosso histórico, sabe? A gente teve aí, pega dinheiro e bloqueia dinheiro, desbloqueia dinheiro, plano Collor. Então, assim, eu acho que o brasileiro, ele começa, talvez agora, começar a confiar um pouco mais. Porque se você for estudar sobre a parte financeira do Brasil, a estrutura nossa de segurança é muito boa. Quando a gente fala assim de um investimento financeiro, fundo garantidor de crédito, para quem aí tem o pool de investimento, a SPE que as pessoas fazem, parte contratual, são partes muito seguras, né? Que tem ali um lastro. Mas aí a gente tem que educar. Eu acho que a questão do brasileiro, para ele começar a ganhar mais dinheiro e saber diversificar seus investimentos, é estudo, é informação. Exatamente, informação. O que acontece, eu percebo pelo nosso mercado, eu não vou investir agora porque agora o nicho imobiliário não está bom. Eu não vou investir agora porque o governo mudou de governo. Então, assim, gente, esquece essa questão que o Brasil vai quebrar, que vai acabar, que parari, parará. Esquece isso. Só vai acontecer isso quando os empreendedores, as pessoas que têm grana e não quiserem mais desistirem do país. É verdade. Tem uma situação que é muito engraçado, que construção, quem fala isso é o Pablo. Sim. O que quebra é o CPF, não o CNPJ. Exato. Quando você para de colocar energia né, da pessoa, o dono para de colocar energia na empresa, ela quebrou. Mesmo ela tendo grana e está tudo rodando. Então, e quando você não tem dinheiro, você pode sim fazer acontecer e não quebra a empresa. Eu já tive várias vezes, sem grana, zero, caixa zerado, minha empresa não quebrou. Por quê? Porque eu nunca desisti e sempre achava uma alternativa. Então, a maioria das pessoas, eu acho que é mais desculpas para não empreender, para não apostar, né? E esse conformismo, essa zona de conforto, vou deixar o dinheiro na poupança porque lá está seguro. Esquece isso. Você está ficando pobre cada dia mais. E eu estava até procurando aqui para falar para o pessoal que quando é o que eu falei para vocês já. A gente não tem que achar nada. A gente tem que estudar e procurar indicadores. Dados, né? Dados. Como a gente trabalha, né, sempre com o mercado imobiliário, na parte de investidores, eu tenho 6 indicadores aqui que depois eu vou colocar até para você que tem interesse. Chama a gente aí no podcast Governança 4.0 no nosso Instagram. Eu vou enviar para você que tem aí alguma dúvida sobre o mercado. Eu tenho aqui indicadores da ADIT, da Embrainc, da FIP, sobre
como vai estar o mercado financeiro imobiliário nos próximos anos, com todas as previsões, principalmente até dos empreendedores. Porque não adianta a gente ficar, às vezes, né, só por achismo nas coisas. Pesquisa, gente, pesquisa. Tudo que é implementado em pesquisa, você fica muito mais tranquilo, porque você consegue entender até o fluxo, né, desse dinheiro, o fluxo do mercado, como ele se comporta. E existe uma grande mudança gigantesca. Há 2 semanas atrás, eu tive numa reunião do João Dória, lá no LIDE, aqui em São Paulo, e nós estávamos falando sobre o futuro do mercado imobiliário, né, dessa segurança jurídica, né, que nós, incorporadores, né, construtoras, precisamos ter, desse olhar sobre o investimento. E a reunião foi excelente, né? A gente vê ali que os maiores, a gente estava ali com os grandes construtores do Brasil, acreditam no país e vão investir no país e já estão investindo no país. Então, assim, para a gente ver realmente o Brasil indo para o ralo, é se esse povo desistir do próprio país, não tem jeito. Você que não está investindo, não está investindo, você está perdendo dinheiro. Simples. Porque tem muita gente investindo. Tem muita gente. Na reunião eu fiquei assustada do E- tamanho das pessoas que e- estavam ali. Então é o seguinte, está ficando fora do jogo. Está ficando fora do jogo. Não tem. Como que um pedreiro que se tornou empresário, na época que quem governava era a Dilma, e eu não fiquei olhando para governo, depois veio o Bolsonaro e agora veio o Lula, e eu estou em crescimento, sempre em crescimento. Nossa empresa tá inchando que vai chegar a 200 colaboradores. Pro ano que vem provavelmente não tenho o que fazer, e é uma ótima notícia para mim. Não fico triste. E estamos falando aqui de CLT. Hoje, se envolvendo os terceiros, passa de 300 pessoas. E eu falo que é tão importante isso, né, Pedro? A gente que é empreendedor, se você parar e pensar que cada pessoa que você contrata tem uma base ali, no mínimo, de 4 a 5 pessoas. Tem um estudo que é 9, Assustado, sabia? né? 9? Tem um estudo que é indiretamente 9. Quando eu contrato um colaborador na área da construção civil, isso é dados, tá? Nós estamos falando de dados. Adoro dados. Pode pesquisar. Praticamente 9 pessoas indiretamente. Então, nós estamos falando aqui de 9 famílias. Isso é muito importante, né? Isso é gratificante. Todos nós queremos um retorno. Nenhum empreendedor vai querer colocar a pele dele ali para os leões se não tiver um retorno, né? Mas tem a parte humana, tem a parte que você entrega. Um exemplo, quando eu entrego um imóvel residencial, eu falo muito que o comercial talvez é algo até melhor do que o residencial, mas o sentimento de entregar um residencial personalizado é impressionante. Saber que uma família vai se desenvolver ali, né? Eu e a Camila, minha esposa, nós adoramos, personalizado. Cada imóvel é um detalhe, uma forma. Cada casal que compra de nós tem um tipo de reação. Uns são mais frios, mas outros são emotivos. Eu tenho clientes que semanalmente, no período da construção, parece que eu estou fazendo um favor para ele. Porque ele me pagou gratidão. Sim. Você está construindo meu sonho, obrigado, tal. Então é muito legal. E assim, o que isso traz para nós? Isso sim, eu acho que é um diferencial. Quando você consegue trazer o seu cliente num formato, num padrão que a gente estava falando, o padrão Calaça. Hoje eu tenho monitoramento 100% dentro da minha obra. Eu tenho tapume preto, tem a logo personalizada. Eu tenho muitos clientes que já fecharam o contrato, assinaram o contrato, no outro dia passou na frente do terreno, cadê o tapume? Porque o cara não está comprando só o imóvel. Está comprando a marca. Ele está comprando a experiência da marca, tudo. Então, até agora nós estamos fazendo uma clínica, os médicos pediram, será que não tem como passar o acesso das câmeras? Passamos todos os acessos. Eles acompanham a obra em tempo real. Isso é fantástico. É um espetáculo. Isso a mostra transparência. Se o empresário entender, né, que ele tem que fazer com amor, que ele tem que fazer com transparência, não tem como não prosperar. Não tem como. Seja
seja verdadeiro, busque dados, igual você comentou, para você fazer informações, dados. Se você acha que não é o momento de você empreender, que realmente no início vale a pena você ter alguém te guiando, é igual uma criança, vai crescendo, pega na mãozinha, carrega e tal. Depois ela vai andar sozinho, mas por enquanto eu acho que a melhor opção é investir com alguém que já tem sucesso na área, né? Muito bacana. E Pedro, alguma mensagem aí para quem está querendo começar a investir no mercado imobiliário? Para a gente encerrar aqui nosso podcast, gostaria de agradecer a sua presença. Muito bom, Bárbara. Muito bom a gente bater esse papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí, ó. A galera que quer começar a empreender, seja em pool de investimento, seja construindo, residencial, comercial, seja consórcio. A gente falou de tanta coisa aqui, tivemos ouro aqui nesse bate-papo, porque a gente trouxe soluções para as pessoas que querem investir e dar um up na vida, né? Dar uma alavancagem que é o primordial. Eu tenho 3 mensagens. Primeiro, você que não tem recurso, você é CLT, não tem muita vontade de empreender, adquire uma cota de consórcio. Primeiro, quando você adquirir uma cota de consórcio, fala com quem tem prova social, que já fez, que tem conhecimento sobre o assunto. Eu não gosto de dizer, mas vou dizer novamente, ontem eu falei na palestra, de cada 10 vendedores de consórcios, 9 não sabem vender. Ou só vende o crédito, o prazo, só apresenta a tabela e a taxa e pronto. E o cara se vira e estou só cumprindo meta. Sim. Então, o consórcio, ele tem várias opções de você empreender. Eu comecei empreendendo através de consórcio. Então, o Pablo Marçal empreendeu através de consórcio. Até hoje, inclusive estive com ele hoje, nós falamos sobre esse assunto. Então, assim, ó, você consegue pagar uma parcela de 500 mil reais, você pode iniciar uma construtora. Olha isso. Por quê? Porque quando ela contemplar, você pode fazer o processo de construção de terreno e construção com a parceria, enfim. Então, inicia, starta. Você consegue fazer. Porque assim, eu preciso de ter 1 milhão. Você precisa de ter 2 mil de parcela, 1.500 parcela, meia parcela, quem entende um pouco de consórcio. Eu quero uma parcela reduzida. Quando contemplar, eu tiver acesso ao crédito, contemplou, tem acesso ao crédito, pode começar a empreender. Você já pode, a sua parcela vai aumentar, é óbvio, mas você tem o crédito na mão para comprar, para já vender esse imóvel na planta, o próprio cliente comprar, dando uma entrada para você, com mais valor do consórcio, você começar a empreender. É óbvio que eu não vou explicar nos mínimos detalhes aqui, mas enfim, você pode fazer, você que é CLT consegue empreender através de cota de consórcio. Foi o caminho que eu usei, eu acho que é o caminho mais fácil hoje. Pode ser que tenha outros, mas eu daria essa dica. Outro, pool de investimento. Eu tenho 100 mil? Pô, tá aí. Tem vários. 2 anos dobra. Você tem vários projetos que pode investir, né? No pool de investimento. Legal? Quero fazer algo diferente, tenho 1, 2, 3 milhões. Aí você realmente começa a ficar próximo de pessoas que têm entendimento, igual nós já atuamos na área, e com certeza, ou o pool de investimento, ou outros empreendimentos juntos, sociedades, aí vai para um outro patamar e com certeza. Então, 3 opções, ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa, eu não consigo empreender. Consegue sim, é só querer startar e estar próximo de quem sabe. Eu vejo muito isso, sabe? Se você se conectar com pessoas que estão fazendo, e hoje nós temos há 10 anos era assim, gente? De tanta gente querendo ajudar e querendo dar informação. Não tinha isso. Sim, Bárbara. Eu sofri pra caramba pra chegar até aqui. Eu sei. Ninguém queria falar. Ninguém queria falar. É algo que me tocou muito. O cara falou assim, cara, você entrou no digital. Me desculpa, eu tô entrando no digital, eu não preciso do digital para sobreviver. Eu tenho meu patrimônio, eu não preciso disso. Eu tenho as minhas coisas, então eu não preciso do digital, literalmente. Só que por que eu quero digital? Porque eu quero transbordar na vida das pessoas. E é muito gostoso, né? Tá louco, quando você fala uma frase pro cara, o cara fala assim, pô, ontem eu palestrei na plataforma internacional ali com o Pablo, quando eu decido, o cara falou assim, cara,
eu preciso falar contigo. Você falou algo, eu anotei tudo aqui e tal, vai transformar como eu vendo minha casa e tal. O cara gastou toda a grana que tinha, colocou na casa, explodiu lá o orçamento dele. E eu falei do consórcio, ele pirou, falou, cara, com certeza você daria um conselho para mim fazer através do consórcio e eu guardaria pelo menos a metade do meu recurso, estaria tranquilo hoje com a minha casa e Exato. venderia na boa. Muita gente coloca seu dinheiro à vista e fica desmonetizado. Esquece isso, gente. As maiores companhias, eu acabei de ler um livro, as maiores companhias trabalham com recursos de dinheiro público. Detalhe, você não tem acesso a dinheiro público porque você é pequeno ainda. Nós ainda estamos num patamar que algumas coisas já sobram para nós. Então, não tem o dinheiro, não tem o recurso do BNDES, certo? Ok. Então, faça um simulado com o consórcio para você ver se não é a mesma taxa, o mesmo juro de um BNDES. O endividamento para uma empresa ele é fundamental, né? Não adianta você, não tem um empréstimo, ter orgulho disso, daí quando vê. Pô, se você pegar hoje um consórcio contemplado que dá, mesmo você contemplando no lance, você faz lá 7% ao ano e você colocar essa grana na Selic, que a galera gosta tanto de Selic, dá 12, 13% ao ano, pô, faça a conta, tá pagando 7 ao ano e tá tendo 12, 13 ao ano, já que não quer empreender, tá aí. Faça o consórcio. O pessoal aqui sabe já que eu era executiva de bancos, né? E quando a gente começou a abrir a nossa construtora, foi com uma experiência própria. Eu saí para construir a minha casa. E eu tinha recurso próprio. Sim. E a minha cabeça, né? Eu tenho recurso próprio, graças a Deus, eu vou conseguir construir minha casa. Na hora que eu sentei, Pedro, e fiz planilha, porque eu sou de banco, né? Fiz planilha, falei, 30%? Ué? Eu acho que eu não estou podendo sentar agora em 30% para morar. Vendi. Exatamente. E a minha construtora, ela surgiu assim, com a casa que eu ia fazer. A gente começou a fazer um montinho, um montão. Sabe montinho, montão? Pega de um, joga para outro, vai jogando. Eu comecei também assim. E dobramos. Eu falo assim que em 4 anos a nossa realidade financeira se transformou. Porque quando eu era executiva dos bancos, o meu cliente me procurava e falou assim, Bárbara, eu não quero sofrer risco. A pessoa que não quer sofrer risco, ela acaba indo para uma aplicação conservadora, a inflação come o dinheiro dela. Agora, quando a pessoa fala assim, não, eu vou sofrer risco, daí você abre para ações, criptomoedas, coisas que vai correr risco ali, sua grana. E se acontecer igual que aconteceu esses dias, que ficaram 13 dias a ação caindo? Criptomoeda, um dia está bem, o outro dia despenca. Daí você perde seu recurso. Quando eu descobri o mercado imobiliário, que faça chuva, faça sol, entra crise e sai crise, a terra é tua, tá lá, meu amigo, aí foi a mudança da minha vida. Para quem gosta de estabilidade, tá aí. E estabilidade com rentabilidade. Com rentabilidade. Exato. É isso. Pedro, prazer imenso falar com você. Como que o pessoal te acha nas redes sociais? Pedro Calaca 1. É Pedro Calaça, mas Pedro Calaca. Pedro Calaca 1. Tá no Instagram? Isso, tá no Instagram. Pode me procurar que tem a construtora Calaça. Então, nós temos vários... vai me conhecer. Entrou no Insta. Bora trabalhar. Bora trabalhar, vai ter muita coisa boa lá. Gente, eu queria agradecer você que está aqui com a gente até agora. Curta, compartilha esse conteúdo, né? É muito importante. Você aí não sabe, o YouTube, ele só deixa a gente ali aparecer quando você curte esse conteúdo aqui, quando você compartilha, quando você segue a gente. Então, não deixe de seguir para a gente continuar fazendo aqui os nossos conteúdos para vocês. E muito obrigada, né? Obrigada, Pedro. Gratidão, Bárbara. Obrigado mesmo pelo esse convite. Né? E é uma honra. Eu vou colocar todos os indicadores, né, que eu prometi para vocês estudarem, lerem sobre o mercado imobiliário, como é bom você entrar nessa. E também não deixe de seguir a gente no Instagram também, é @podcast4.0 e estamos lá sempre para tirar suas dúvidas e contribuir muito. Beleza? Um grande beijo e até mais.